Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso projeto 1111. E se você está chegando agora, esse projeto é um projeto que surgiu no meu coração, já há aproximadamente um ano, começou pequenininho, encontros no Zoom, e foi tomando uma proporção um pouquinho maior cada dia, com mais mensagens especiais que vêm chegando até mim, e o objetivo daqui é levar um olhar sobre a palavra de Deus sem a religiosidade, sem nenhum vínculo com nenhuma religião. Porque eu, durante a vida inteira, eu falo sempre isso, mas se você está chegando agora, talvez você não saiba, eu passei a vida inteira buscando por vamos dizer assim, uma presença que tapasse o vazio que eu carregava no meu coração. E busquei em várias religiões, tive várias experiências que não foram favoráveis, não pela igreja, mas pelas pessoas que muitas vezes assumiram os papéis, né, de dirigência naquele momento. E também procurei viagens, em capacitações profissionais, busquei em relacionamentos, em vários lugares. Eu não sei se você já sentiu assim, com esse vazio, esse sentimento como se você não pertencesse àquele lugar, ou se, como se o seu valor fosse menor. E hoje estou um pouco mais emocionada do que o normal, gente. Quem já acompanha aqui já sabe, todas as vezes que eu sinto a presença de Deus junto comigo, o meu, vamos dizer assim, o meu sintoma, o meu corpo na mesma hora se manifestem com as lágrimas. E eu achava que isso antes era fraqueza. E até que um dia, inclusive aqui no encontro do 1111, eu tive um entendimento que muitas vezes, em situações em que as pessoas me consideravam uma pessoa muito sensível, pejorativamente falando, porque eu chorava diante de situações de agressividade, ou de traições, enganações, aquelas coisas, né, que eu acho que todos nós já passamos, eu tinha a tendência a me manifestar chorando, meu corpo colocava em lágrimas. E eu me sentia fraca, vulnerável, frágil. E durante, inclusive, um episódio aqui do 1111, eu tive um entendimento, se você quiser procurar, está em algum lugar desses aqui, de um desses vídeos, onde Deus colocou no meu coração que, na verdade, todos esses lugares eu chorava não era porque eu estava fraca, foi porque Ele estava perto de mim, cuidando de mim. Então, todas as vezes que eu começava a chorar, você pode ter certeza, é porque eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou sentindo mais conectada. E hoje eu estou desde as 5 da manhã numa busca. Acordei. Não sei se vocês já passaram por isso. Acordar do nada, do além. 5 da manhã. E muitas vezes isso tem a ver com a questão espiritual, que muitas vezes a gente deixa de lado, né? A gente fala tanto sobre isso, eu falo tanto sobre isso nos meus projetos profissionais, que quanto a gente tem focado no nosso lado racional, material, né, Dri? Bom dia! E a gente deixa de lado o nosso lado espiritual, só que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e a gente não é criado para isso. E esse projeto ele tem esse objetivo, de trazer esse olhar da espiritualidade de uma forma não religiosa, de uma forma direta de conexão com Deus, que é algo que a gente tem total acesso. E eu queria, inclusive, começar com uma história, que foi uma história que eu vi hoje, que eu consegui visualizar, queria trazer para vocês. Eu tenho, acho que de ontem para hoje, tem vindo para mim, aliás, não, de domingo até hoje, tem vindo para mim muito o Salmo 23. E bom dia, Ana, seja bem-vinda. E o Salmo 23, ele fala muito sobre essa paz, essa tranquilidade, esses benefícios, né, que é o favor de Deus na vida da gente. E eu vou abrir aqui até para vocês verem, mas eu quero contar uma história antes. Vou botar para compartilhar depois, só para a gente não se distrair.
Então, qual foi a cena que eu vi? Imagina uma pessoa que tinha um pai, vamos botar nos tempos de hoje, daqueles muito ricos, grande empresário, grande fazendeiro, e ele tinha muitas posses, uma herança gigante, mas era daqueles filhos rebeldes que acreditava que tinha que conquistar tudo quebrando a própria cara. Né? Que todos os conselhos que o pai dava, na verdade, eram, como a gente fala, né? Encheção de saco. E ele sentiu que ele precisava ir para o mundo. Que os conselhos do pai não eram nunca conselhos que ele levava em conta, pelo contrário, ele batia de frente e falava, não, eu vou fazer do meu jeito. E ele foi, largou tudo para trás, todo o conforto dessas grandes fazendas, dos grandes casarões que ele tinha, e foi para o mundo. E no mundo, ele começou a ter contato com pessoas que diziam para ele, olha, você é filho do fulano? Ah, então, eu ouvi falar que seu pai, no final das contas, tudo que ele queria era que você estivesse longe. No final das contas, ele fez tudo aquilo ali justamente para poder te tirar de lá. Ele nunca esteve perto de você, né, na hora que você procurava, não era? Ele falava isso sobre você? Pois é. Na verdade, ele estava favorecendo seus outros irmãos. Você fez bem de se afastar dele, você fez bem de buscar a tua vida, é isso aí. Inclusive, se você quiser, te dou uma oportunidade, você vencer, fazer as coisas que você sempre quis fazer e mostrar para o seu pai, ó, você é bom, você não precisa dele. E essa pessoa foi, começou a viver tudo isso, e começou a crescer no ego, né, dos valores do ego, e buscou a questão profissional, buscou o dinheiro, buscou as amizades erradas, e tudo aquilo ali foi destruindo ele, e ele foi cada vez mais criando um rancor dentro dele, porque ele não se sentia nem pertencente àquele local, aquilo feria ele no final das contas, mas também ele não sentia que ele tinha para onde voltar, porque ele achava que todas aquelas coisas que tinham sido ditas na cabeça dele sobre o pai dele, sobre as origens dele, ele tomou como uma verdade. Então ele começou a se sentir perdido no mundo. Ele não se encaixava em todo esse meio de glamour e de dinheiro, aquilo ali feria a essência dele, mas ao mesmo tempo ele achava que ele não tinha para onde voltar, que ele não era amado. E até que ele chegou num ponto que foi pro lixo. Não tinha mais o que fazer. E ele foi se definhando, até que ele decidiu que ele, no nível que ele estava, era melhor ele voltar para casa, porque ele sozinho percebia que ele não tinha como se sustentar sozinho, que tudo aquilo que ele tinha escolhido estava só fazendo ele ir cada vez mais ladeira abaixo. E ele falou, não, eu vou voltar, eu vou me humilhar para meu pai e eu vou pedir desculpas, pelo menos eu vou ter um teto. E quando ele voltou, claro, né, ele foi recebido com um amor que ele não imaginava, ele foi recebido com um perdão que ele achava que ele não merecia, e ele teve ali toda a herança dele de volta, muito mais do que ele esperava. E essa história é uma história, inclusive, que tem a ver com o filho pródigo, e, na verdade, é a história do filho pródigo, só que quando eu tive essa visão, eu não imaginei uma fazenda, eu imaginei um palácio. E eu me imaginei nas escadas desse palácio, mendigando e vivendo do lado de fora do palácio, sendo que dentro estaria toda a minha riqueza, a minha herança, e eu estava ouvindo a opinião dos outros, dizendo que nada daquilo me pertencia, porque meu pai, no final das contas, não me amava, não estava ali junto comigo. Ele tinha me deixado embora e eu não tinha direito àquilo, porque, na verdade, ele nunca esteve presente. E quando você entende que isso, na verdade, está falando da gente, que todas as vezes em que a gente parou e ouviu as vozes
pessoas que nos afastavam da essência que nós tínhamos, afastavam de Deus, propriamente dito, e criavam situações como essa, que eu falei, né? De várias igrejas em que as pessoas, na verdade, agiam de uma forma humana, e eu acreditava ali que, na verdade, era como se fosse o meu pai. Então, as pessoas falavam e eu achava que era o meu pai, Deus, falando. E por isso eu afastei, por isso eu deixei de viver a plenitude, que é estar ali como uma filha de Deus. Só que quando você entende, e é para isso que eu tenho esse projeto, que é para tentar trazer um pouco da minha experiência, quando você entende que isso, da história que eu acabei de falar, que tem a ver com a história do filho pródigo, que tem a ver com a minha própria história de vida, pode também ter a ver com a sua. Quantas coisas te afastaram de Deus? Quantas coisas te afastaram da sua própria essência? E você, com isso, deixou de vivenciar toda a herança que você, como filho de Deus, tem direito. Porque você deixou a fofoca, ouvidos maliciosos, palavras de desmotivação, fazerem acreditar que você era uma pessoa sem o valor que você tem. Só que você tem uma herança gigantesca. Você é filho do maior fazendeiro, do maior garimpeiro, do maior rei, imperador, do dono de tudo. Só que a gente acaba caindo nesse papo, porque as pessoas que não têm o acesso a Deus querem que você também não tenha. E aí, por isso, existe essa questão da inveja. A gente falou isso no encontro da semana passada. Geralmente, as pessoas que te colocam para baixo é porque elas não carregam o que você carrega. E elas querem fazer com que você perca também, porque assim você vai estar no mesmo nível delas. Só que o que você acaba perdendo é a sua herança inteira, é a sua condição de filho de Deus. E aí, quando você entende isso, e você volta pedindo desculpa, o mais incrível é que você é abraçado pelo Pai, assim como o do filho pródigo, assim como dessa visão que eu tive hoje, de eu voltando para dentro desse palácio e me ajoelhando, e eu vi uma cena como se eu fosse uma criança, agarrada assim na perna do pai, e o pai sentado no trono, e eu agarrada, e ali eu falava, eu voltei, agora eu estou protegida. E eu sentia ali que eu estava, ao mesmo tempo, pequena, frágil diante de Deus, diante do meu pai, mas extremamente poderosa diante do mundo inteiro, porque eu era filha de Deus. E é esse sentimento que o Salmos me traz, e essa história veio tão forte para mim, porque durante esse momento que eu estava meditando, essa cena foi tão forte, eu estava na escada como uma mendiga, mendigando as coisas terrenas do mundo, materiais, esquecendo, na verdade, acreditando, me deixando levar pelas coisas que o mundo me dizia e deixando de acessar toda a minha herança por causa disso. E é isso que eu começo a trazer para vocês cada vez mais, não só essa consciência de você entender que você está aqui conectado a algo muito maior, né, o nosso propósito de vida e tudo mais, mas que você tem uma herança para poder acessar. Só que você só acessa essa herança com uma condição, uma única. Você precisa voltar para dentro do palácio. Porque se você estiver lá fora, vivendo nas escadarias do palácio, como mendigo, mendigando as coisas, as migalhas do mundo, você nunca vai ter essa herança. Então tem muita gente, eu já vi várias histórias de pessoas que falam, a vida tá uma droga, eu não tenho nada, Deus esqueceu de mim, tudo que eu faço tá errado, né? Eu vivo num perrengue, e ouvi já várias vezes, inclusive, meu próprio filho falar, se Deus existisse, ele não deixaria o mal acontecer, não deixaria tudo isso acontecer. Só que o que a gente precisa entender é que tudo isso está acontecendo porque a gente está lá fora do palácio. A gente está lá fora mendigando nas escadas. E para tudo isso acontecer, a gente tem que ir para dentro do palácio. Não adianta você dizer, meu pai está permitindo que tudo isso aconteça. As pessoas vêm, me tratam mal, as pessoas, né, tem chuva,
eu passo fome, me falta um cobertor, tudo, só que você está escolhendo estar mendigando na escada, ao invés de entrar. Então, essa é a condição que a gente, muitas vezes, se esquece, porque nós associamos essa condição a estar debaixo de uma religião. E se teve uma coisa que Jesus, quando esteve aqui na Terra, foi contra, foi a religiosidade, não a religião. Porque a religião, a palavra religião, significa religare, que é você se ligar aos céus. Mas a religiosidade é onde você coloca os dogmas à frente da sua conexão com Deus, da sua intimidade com Deus. Tem uma música que fala, eu até já comentei aqui, né, Dri? Tem uma música que fala algo que eu acho tão interessante, que ele diz, Deus não quer construir edifícios. Aliás, Deus não quer encher edifícios, né? Não quer encher prédios, não quer encher as igrejas. Ele quer encher o vazio do seu coração. E enquanto você não volta e entende que você tem essa herança, você tem esse vazio. E a gente não sabe que vazio é esse. E aí acontece o que aconteceu na minha vida. Você sai buscando. Alguma coisa vai suprir. Só que você está lá fora, nas escadas, e aí tudo que te dizem, você vai acreditando. Não, é dinheiro que vai sanar isso aí. Não, ó, é você ter visibilidade. É um monte de like na internet, né, nos seus posts. Não, é aquele emprego, é aquele concurso, né? Ou é você conquistar aquele casamento maravilhoso, ou é você ter aquele shape sensacional. E aí cada pessoa vai vindo e vai te dizendo uma coisa que você tem que fazer para conquistar para tampar aquele vazio que você tem. Só que, na verdade, só vai tampar quando você voltar para dentro de casa. E aí você vai se conectar de novo com a sua essência, vai voltar para casa e vai sentir o amor pleno de Deus para você. E isso muda tudo, muda todo o jogo. E é tão interessante a força disso, que quando você percebe que você tem que... Deixa eu ver como é que eu posso colocar, porque isso é tão tênue. A gente vê tanta gente falando sobre você tomar posse da sua herança, você ser próspero, porque Deus te fez para ser próspero, para crescer, para vencer na vida, para governar. A gente acaba associando tudo isso aos, vamos dizer assim, aos valores do mundo. Então, quando você pensa em prosperidade, você pensa em riqueza, em crescer financeiramente. Quando você pensa em governar, você pensa às vezes em poder, estar visível, ser uma pessoa influente, tudo mais. Só que tudo isso não são os valores, na verdade, de Deus, são os valores dos homens. Então, quando você está preparado, sim, para governar, você é filho de Todo-Poderoso, você tem direito à herança, né? Deus é dono do ouro e da prata. Então, você tem tudo isso, só que não é nessa forma que os seres humanos fazem. Então, com isso, muitas vezes existe uma linha muito tênue entre você ter humildade no seu coração para fazer a vontade de Deus, estar alinhado a Ele, ouvir o que Ele tem para te dizer, se colocar aos pés dele para se sentir protegida e cuidada, mas ao mesmo tempo saber que você se destaca dos outros porque você é um filho de Deus. Você escolheu estar dentro do palácio. Então, neste ponto, você governa. E o seu governo não é sobre as pessoas. O seu governo é sobre o caminho que te desvia de Deus. É o governo sobre tudo que te disseram o contrário, tudo que te fizeram pensar para te afastar de Deus. Vocês conseguem pegar isso? Isso veio tão forte para mim hoje e desses dias para cá, porque muitas vezes a primeira coisa que começa a acontecer, eu já falei isso aqui para vocês, a primeira coisa que começa a acontecer quando você volta para dentro do palácio, né, que você volta para perto de Deus e chega para ele e fala: toma, Jesus, que eu não dei conta, eu não dei conta, não rolou, tô de volta, me aceita. A primeira coisa que acontece, ele começa uma faxina, né?
ele te dá um banho, ele tira tudo de ruim que estava dentro de você, ele vai te transformando, ele vai te renovando e vai trazendo, como mesmo um pai, né? Que te recebe, te dá um banho, coloca perfumes e te cobre com a melhor roupa, traz um banquete, é isso que ele faz. Só que isso faz com que você, sem perceber, muitas vezes você visite o que é ter tudo isso, só que dentro dos valores humanos. E é uma linha tão tênue, porque a gente passou, muitas vezes, a vida inteira acreditando que ser próspero, ser governante, ser filho, né? Ser filho, ter essa herança, estava ligado às coisas materiais. A gente tem que tomar muito cuidado para que isso não suba ao nosso ego. E aí, quando isso começa a acontecer, a gente começa a se afastar de todas as coisas maravilhosas que ele tem para gente. E a primeira coisa que eu vejo acontecer é na questão profissional. A gente começa a dar certo, a gente começa a entender nosso propósito, a gente começa a entender que nós somos mais do que simplesmente o que fazemos, e os frutos começam a vir. Só que junto com esses frutos começam a vir também reconhecimento, começam a vir pessoas, vamos dizer assim, querendo saber o que você faz, o que você quer falar, o que você quer ensinar. E muitas vezes você pode se pegar jogando mais energia para fazer um trabalho do que para cumprir o seu propósito, a sua missão. É tão sutil. Eu não sei, eu sei que, por exemplo, a Adri já está com um projeto, né, Adri? Do Tudo Começa Assim. E eu tenho certeza que esse seu projeto é um projeto que vai crescer muito. E eu sei que a motivação foi você levar, né, a palavra, foi você colocar para as outras pessoas terem acesso a essa transformação que você está vivendo. Só que é como se você começasse a fazer cada vez mais, se empenhasse cada vez mais para fazer as postagens para ter mais engajamento, para ter mais pessoas comentando. E se prendesse muitas vezes, com o tempo, ao resultado disso, e se empenhando para fazer postagens cada vez melhores, para ter cada vez mais engajamentos, ao invés de se pensar simplesmente que eu estou fazendo o que Deus colocou no meu coração, que é criando e fazendo o que está ao meu alcance, e não fazer esperando o resultado. E é tão louco, porque eu vejo isso em tantos casos, isso pode se aplicar em tantos casos, principalmente naquele momento em que você está saindo das escadarias e entrando para dentro do palácio. Você ainda está relativamente contaminado com o que foi dito lá fora para você. Então, demora um tempo para que você realmente esqueça tudo aquilo, realmente entenda toda a nova pessoa que você passa a ser. Na verdade, que você lembre de quem você era antes de sair, de largar tudo para trás. E esse salmo, ele tem algo muito, muito especial. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Porque ele dá essa sensação de aconchego. Queria ler aqui para vocês ver se está aparecendo. Tá aparecendo. O que ele fala aqui? Essa, inclusive, eu acho que é o salmo mais falado, é o que mais você vê o pessoal usando, só que muitas vezes usa sem interiorizar, né? Sem buscar lá para dentro, que é o primeiro versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora, entra dentro da cena e imagina a pessoa vivendo ali naquela época, na época, né, dos salmistas, na época de Davi, do rei Davi. Ele era o quê? Ele era pastor. Antes de se tornar rei, ele era um pastor de ovelhas. Então imagina toda essa analogia que ele faz pensando na realidade dele, que é nos pastos. Então ele imagina: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele sendo o rebanho. Então, o Senhor cuidando, levando ele para o lugar certo, para que ele nunca perdesse nada, nunca tivesse nada.
E ele coloca: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Quer dizer o quê? Ele ia levar para onde tivesse os pastos mais verdes, a água mais tranquila para ele poder beber. Imagina que ele está ali fazendo uma analogia com a realidade que ele vivia como pastor, levando as ovelhas dele para comer um pasto, um lugar que tivesse o melhor pasto, beber água mais limpa. Mesmo cuidado que ele tinha com as ovelhas, ele começou a se ver dentro do local, né, dentro do lugar de ovelha, vendo Deus cuidando dele como um pastor. E ele fala: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Quer dizer, refrigera a minha alma me refresca, né? É um sopro fresco que a presença de Deus traz para a gente quando a gente faz isso, né? Quando a gente volta para dentro do palácio, quando a gente volta e pede para voltar para casa. Então ele faz isso, ele refrigera a nossa alma, ele traz frescor, traz tudo novo. E ele fala: guia-me pelas veredas da justiça, pelos caminhos da justiça, pelo amor ao seu nome. Quer dizer, me faz fazer o que é certo, pelo amor ao seu nome. Porque tudo que você quer depois de ter tudo isso, dele acolher, cuidar e te proteger, é honrar o nome dele, é glorificar o nome dele. Começa a existir essa troca, porque o amor é tão grande que Deus tem, quando você volta para casa, esse sentimento do pai que está recebendo o filho que foi embora e ele nunca mais viu, é de um amor tão absurdo. As pessoas, eu já vi vários casos, várias histórias de pessoas que tiveram esse encontro com Deus, esse retorno, que se entregaram para Jesus, e todos eles falam a mesma coisa, do primeiro amor, do sentimento de um amor indescritível que eles nunca tinham experimentado na vida. E quando você é amado dessa forma, a primeira coisa que você quer, eu quero fazer tudo para retribuir. Então é isso que ele fala: me guia pelos caminhos da justiça por amor ao seu nome, porque eu quero retribuir, eu quero fazer de volta. E ele coloca: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, então vale é a parte mais profunda, né? Imagina, nas montanhas, ele levando as ovelhas ali para pastar. Então imagina aquele vale onde a sombra, a morte viria lá de cima e faria sombra por cima dali, que seria tipo o pior cenário. Ele falou: não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Que é exatamente o cajado que o pastor vai usando para guiar as ovelhas. Então imagina, lá naqueles pastos verdes, naquele vale, onde muitas vezes ele poderia passar por um lugar escuro, sombrio, ele não teria medo, porque o Senhor estaria com ele, o pastor estaria com ele, e o cajado me consola. Quer dizer, ele estaria dando ali a direção para onde ir. Ele saberia que ele não estaria sozinho e não estaria abandonado, que é esse sentimento de vazio que a gente costuma ter. E ele coloca: preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Esses 5, para mim, é o exemplo da herança, né? E você voltar para dentro do palácio, você ter acesso a essa herança. Imagina uma mesa preparada na presença dos inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, quer dizer, me traz. A unção seria as bênçãos, né, derramadas, toda a proteção. Quando naquela época uma pessoa era ungida, ela recebia a unção, era como se ela, a partir dali ela tivesse autoridade para exercer aquilo, capacidade. Então ele fala: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quer dizer, eu vou ter para transbordar. Então é um sentimento de fartura, da mesa que os inimigos vão assistir, né? Ele vencendo, ele crescendo, e o cálice dele vai estar tão cheio, tão pleno, tão farto, que vai transbordar. E no final ele fala: certamente a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, ele sabe que aqueles valores de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus vai estar com ele todo o tempo.
Ele nunca mais vai estar sozinho, nunca mais vai estar se sentindo errado, vai estar se sentindo distante ou não amado. E ele fala, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quer dizer, ele voltou para casa e ali ele vai ficar por longos dias, ou para sempre. Tem outras versões que falam ou para sempre. Quando eu vejo esse salmo e eu visualizo, tirar aqui. Quando eu visualizo, eu imagino essa cena como uma paz, uma segurança, uma fartura, um sentimento de amor, de proteção, de tranquilidade tão grande que é o mesmo sentimento que eu tive nessa visualização de eu entrando no castelo e sendo uma criança agarrada na perna do meu pai que estava sentado nesse trono. Foi uma alegoria na minha mente, né? Mas que essas visualizações, elas são muito fortes para a gente, são muito poderosas dentro da nossa mente, porque elas fazem com que a gente tenha a sensação real daquilo. Então, esse Salmo 23, quando falado de forma repetida, ele perde o poder dele. Mas quando você lê e você se coloca no lugar da pessoa que estava escrevendo esse salmo, e como aquilo significou para ele, e que aquilo é exatamente o que Deus faz com todas as pessoas que buscam ele, voltam para dentro do palácio, voltam para dentro de casa, é tão lindo que não é possível mais a gente ter vontade de sair. Então, o que a Adriana falou? Eu amo o Salmo 23, visualizo, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Visualizo e busco sentir cada palavra. Eu tenho feito isso cada vez mais na Bíblia, até porque eu acho que esse é o grande segredo de você ter esse contato com Deus do dia a dia, o que você tem no seu quarto ou na sua cozinha, que nem eu faço muitas vezes, preparando o café da manhã e conversando com Deus. Depois, no começo, inclusive, eu servia, tinha vezes assim que eu servia, eu botava, inclusive, uma xícara a mais, como se ele estivesse tomando café comigo. Coisas da minha, né, da minha busca, cada um faz de um jeito, mas era a minha forma de sentir mais perto. E eu acho que quando você começa a ter essa leitura de um olhar, imaginando que tudo aquilo ali são palavras de pessoas durante a história da humanidade que tiveram experiências com Deus, e você começar a ler aquilo ali e imaginar naquele local, sentir os cheiros, visualizar, ainda mais a gente, né, que tem esse olhar da fotografia, da arte, é tão fácil a gente começar a criar essas imagens na nossa cabeça que elas se tornam reais. Como se a gente estivesse vendo aquele filme da Sessão da Tarde, lembra? Dos 10 Mandamentos? Antigamente passava sempre na Sessão da Tarde, eu acho que, eu não sei se hoje ainda passa. É como se tivesse ali, né, feito uma projeção, e aquilo se torna mais real na nossa vida. Então, o que eu acredito que a gente precisa ter duas ações. A primeira é entender que nós somos filhos e voltar para dentro do palácio e nos render e falar: Pai, desculpa, me perdoa por tudo que eu fiz que me afastou do Senhor, me perdoa por todo o tempo que eu estive longe, me aceita de volta, me limpa, me renova, me acolhe, eu preciso do Senhor. Eu aceito agora que o Senhor guie minha vida, porque eu não quero mais fazer por conta própria, eu não quero mais fazer o que o mundo me diz para fazer, eu quero seguir os seus caminhos. E quando você faz isso, é como se você estivesse realmente se rendendo, né? Pedindo perdão para o seu pai, por tudo que você fez ele sofrer, pelo afastamento, por todas as bobagens que você fez na vida, que com certeza é um sofrimento que todo pai amoroso tem, de ver o filho longe de casa e sofrendo sem desejar estar perto dele, ele podendo oferecer de tudo do bom e do melhor. Então, esse é o primeiro passo, né? Para que a gente acesse tudo isso. E o segundo passo é a gente, depois de acessar tudo isso, começar a entender, porque ele vai mostrando tudo dentro da gente, ele vai trazendo entendimento. Claro, você tem que buscar isso todo dia, não adianta você ir lá pedir perdão para o seu pai e depois voltar para a rua. Você tem que estar lá dentro, você tem que estar vivendo, ouvindo os ensinamentos dele, você tem que estar participando da presença dele, né? Então, imagina, é como se fosse realmente um filho que estivesse voltando para casa. E você tem que começar a realmente estar debaixo da orientação dele de novo. Só que quando você começar a fazer isso, o segundo passo que eu entendo é
tomar cuidado para que isso não traga de volta alguns sentimentos, algumas atitudes, na verdade, não sentimentos. Porque o sentimento você pode estar muito puro, mas pelo hábito, você voltar a ter atitudes que você aprendeu quando estava fora do palácio. Então, é uma linha tão tênue, principalmente diante de tantas coisas que a gente vê hoje em dia, né? Eu falo para o pessoal que Deus tem usado muito o YouTube para poder falar comigo, e é tão interessante que eu faço orações de manhã, quando eu acordo, e aí, dependendo do dia, eu tenho uma vontade, uma coisa assim, de ouvir algum vídeo, de ver uma palavra, uma coisa assim no vídeo, e aí eu ligo e é batata. Vem um vídeo que fala exatamente aquilo que meu coração estava buscando. Eu falo que, né, Deus está moderno, tecnológico, e antigamente, né, ele usava pessoas, profetas, para falar. Agora os profetas estão todos no YouTube, tá fácil, atinge mais gente. Assim como o mal também atinge mais gente, Deus não ia ficar, né, para trás, não ia ser besta de deixar de usar esse recurso. Então, às vezes, uma coisinha, um clique pode te ajudar a você não ir para o caminho errado. Não deturpar, mesmo que seu coração esteja fazendo certo, você sem querer começar a ter ações que eram como você era antes dele vir e renovar tudo na sua vida. E eu acho que essa é a mensagem que mais me tocou nesses últimos dias. E hoje eu vi, inclusive, hoje de manhã, nesse vídeo que eu vi hoje, foi muito interessante, que eu vi uma visão tão incrível. Esse aí vai ser outro que eu vou falar sobre isso, mas eu recomendo para vocês. De repente eu coloco aqui o link de um vídeo que eu assisti hoje, de uma pastora que eu não costumo assistir, porque eu acho ela muito enfática na forma de falar, muito com o tom daqueles pastores e tudo, apesar de eu saber que ela é uma pessoa com muito poder na voz dela, eu nunca tinha parado para poder ouvir, e hoje eu parei, e ela fala sobre a parábola, na verdade não a parábola, mas a história daquele momento em que Jesus fala para Pedro voltar para o mar e jogar as redes de volta para poder pescar, e ela traz nuances ali tão poderosas dessa parte, dessa passagem, e é tão incrível, que é isso que eu falo, cada vez que você lê, você para num momento, né, você e Deus, e para ler e pede orientação. Cada vez que você lê, você vai ter um trecho da Bíblia, né? Você vai ter um entendimento diferente. Eu já vi várias interpretações sobre o mesmo capítulo da Bíblia. É louco isso. Cada palavra vem com uma chave. A Bíblia é muito mais do que só um livro de histórias ou só versículos para as pessoas repetirem. Ela tem vários códigos, várias chaves dentro dela. Ela tem algo incrível. Outro dia eu vi o teólogo, né, Rodrigo Silva, que a gente sempre fala dele, que ele é maravilhoso. Ele fez uma comparação que eu achei genial. Ele falou, não tem como você discutir o poder que o livro da Bíblia tem. Você pega numa prisão lotada e você distribui para todos os presos um dos livros mais importantes que tem, mais profundo. Ele deu um exemplo de um livro lá, acho que de um filósofo. Eu não sei qual é o livro que ele sugeriu. Mas ele falou, se você der esse livro para a pessoa, talvez vai ter algumas pessoas que vão ter mais conhecimento. Mas não vai mudar nenhuma vida, provavelmente, por causa disso. Agora, distribui uma Bíblia para cada um. E aí você começa a ver. São igrejas sendo fundadas dentro dos presídios, vidas transformadas, pessoas restauradas. Tudo porque as pessoas começaram a ler o que está aqui dentro. Então, quando a gente lê, bom dia, Marco, quando a gente lê, a gente tem que tirar essa capa da religiosidade, tirar essa capa do preconceito, para a gente entender que tudo isso que colocando a palavra de Jesus como se fosse uma coisa piegas, colocando a Bíblia como se fosse uma coisa desagradável. Você fala de igreja, o povo já fica assim,
Por quê? Porque isso foi o que o mundo lá fora falou do seu pai. Tudo isso, imagina, você está lá na escada do palácio, ouvindo tudo isso que eles falam. Que a igreja é lugar de gente que não tem o que fazer, é lugar de gente desesperada, que Jesus de gente brega, que a Bíblia eu não, tipo, ou nada a ver, ou eu não entendo, ou não tem que ouvir. Eu já ouvi, inclusive, uma vez uma pessoa falar, e foi ali que eu dei um estalo muito grande para entender aonde estão essas vozes, que inclusive um grupo que eu fazia parte de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, eu queria trazer a palavra, algumas versões da Bíblia, e eu ouvi nesse grupo que eu tinha que parar de ler a Bíblia. E a pessoa foi tão enfática. Tipo, esse negócio de Bíblia não tá com nada. Isso aqui quem escreveu foi um homem. Você tem que ver o que tá a verdade, está aqui no Evangelho do Espiritismo. E eu vi naquela hora, pelo olho dele, que tinha alguma manipulação ali sendo feita. Que provavelmente não era nem ele falando aquilo, mas era justamente aquelas vozes que a gente ouve ali fora, e que eu poderia ali ter desistido de ler a Bíblia e voltado a ler. Eu estava começando a ler a Bíblia ali. Começando. Eu nunca tinha lido antes. Então, todas essas vamos dizer, esses rótulos, esses preconceitos com relação à Bíblia, a Jesus, ao seu contato com Deus, são as vozes que você ouviu estando na escada do palácio. E muitas vezes você deixa de entrar para voltar para casa, para dentro do palácio, porque você está dando ouvido. Lembrando que eu falei lá no comecinho, as pessoas vão sempre te desencorajar, te desmotivar a ter algo que você já tem direito, porque elas não têm, e elas querem trazer você para o nível delas. Então, quando eu vou falar para vocês, olha, eu vou mostrar aqui um versículo, eu vou ler a Bíblia, eu vou falar de uma história, tira a capa da religiosidade, tira os preconceitos que já colocaram na sua mente, porque isso pode estar te impedindo de acessar todas essas bênçãos, todo esse entendimento, toda essa herança que está reservado para você dentro do palácio, assim como eu. Eu passei 25 anos sentado na escada. 25 anos. Longe do meu pai. 25 anos ouvindo o que as pessoas diziam sobre mim, o que eu tinha que fazer, quem eu devia ser, como eu devia falar, para onde eu devia ir, quem eu podia ser amiga, quem eu não podia. Sendo que lá dentro eu tinha um pai amoroso me esperando para me dizer, não, nada disso é verdade. Vem para casa, porque você é princesa, você é filha do rei. E eu tenho tudo aqui para te entregar. Eu só preciso que você volte. Então, se você sente esse vazio, se você sente que está faltando alguma coisa, que algo dentro de você está mexendo com tudo isso, se você está aqui até agora, entenda. Esse vazio que você está sentindo é a falta do amor de pai que Deus tem para você. Chega para ele hoje, entra no seu quarto. Se você ainda não fez isso, ou se você já fez, mas está frio, chega para ele e fala, Senhor, me perdoa tudo que eu fiz que me afastou do Senhor. Me perdoa por todo o tempo que eu tive longe do Senhor. Estou de volta. Humildemente eu te peço. Me aceita. Me limpa. Cuida de mim. Mostra o caminho que eu tenho que seguir. Porque eu anuncio tudo que eu aprendi lá fora, tudo que eu fui lá fora, para estar de volta, assim, debaixo da sua mão, da sua proteção, como sua filha. Me aceita de volta. E é só isso que você tem que falar. Realmente como um pai. E a sua vida vai se transformar como você nunca imaginou que pudesse transformar. E aí todo o resto vai vir. Tudo que você buscava lá fora vai começar a aparecer para você. Porque agora você tirou a capa da religiosidade. Você parou de ouvir as coisas que as pessoas que queriam te manter lá embaixo te diziam. E agora você pode subir para uma outra frequência, para um outro nível. Né? Subir as escadarias e chegar no palácio. Não tira essa cena da cabeça, não. Lembra. Todas as vezes que você sentir que tem algum vazio, alguma coisa errada, lembra que você está lá do lado de fora, nessa escada. Eu estive nessa escada há muitos anos. E eu
Peço sempre perdão a Deus por ter passado tanto tempo, por ter ouvido tantas vozes que me colocavam numa condição inferior à que eu era. E ter deixado tantos anos passarem sem que eu pudesse estar fazendo o que eu deveria estar fazendo. Sem estar vivendo pelo meu propósito. Sem estar despertando todo o potencial que eu tenho guardado. Que eu tinha, né? E que agora é da minha tona. Meu Deus. Eu não desejo isso para ninguém. É por isso que eu estou sempre aqui, gente. Para poder trazer essa luz para vocês. Como me dói ver tanta gente, inclusive pessoas na minha família, que ainda estão presas nesse sentimento de achar que Bíblia, Jesus, igreja, são coisas pegas, são coisas tolas, né? São coisas de gente que se engana. Oh, meu Deus, como eles estão enganados, Senhor, perdoa que eles não sabem. E eu não posso viver tudo isso e não levar essa palavra para as pessoas. E é por isso que existe o 1111. Porque eu não consigo viver tudo isso sabendo que tem tanta gente sentada na escada e que a minha palavra pode ser que tire algumas pessoas. Mesmo alcançando poucas pessoas, eu posso ajudar a abrir os olhos de gente que às vezes não estaria dando a chance para uma igreja, mas está dando a chance para me ouvir falar. Ai, hoje foi forte. Está sendo forte desde manhã. É isso, meus amores. Esse 11-11, cada dia ele é de um jeito, né? Cada dia ele é de um jeito e como não sou eu que mando nada aqui, eu só obedeço, eu só deixo fluir. Eu espero que essa palavra chegue a mais pessoas. Eu espero que pelo menos uma pessoa sair da escada do palácio e for para dentro e se entregar de volta para Deus, eu já estou feliz. E é isso, amores. É isso. Vocês estão aqui, eu sei que vocês já estão encontrando também. Ajudem também a levar esse entendimento para outras pessoas. A gente precisa fazer uma corrente do bem, porque tem muita gente que ainda está lá fora ouvindo as bobagens que o mundo fala. E quando a gente entende por que isso acontece, aí o buraco fica bem mais embaixo. É isso. Façam isso pelos seus filhos. Esclareçam aos seus filhos, esclareçam as pessoas próximas a você que às vezes estão dispostas a ouvir. Vão ter pessoas que não vão estar. Mas quem tiver sentindo em você algo que você mudou, algo que você está diferente, se você já viveu isso, convida, sabe, para conversar. Leva essa palavra sincera. Não queira converter a pessoa, não. Só fala dessa oportunidade, só mostra isso. Ou até manda um trecho desse vídeo para ela, quem sabe. Os filhos de Deus reconhecem a voz de Deus. Então, quando você souber que Deus está falando com você, que tem uma mensagem para você, você vai reconhecer. Você não prive outras pessoas de experimentarem o que você está experimentando. É isso. Ai, ai. É, né, Felipe? É exatamente. Exatamente. E independente do trabalho que a gente faz, né? Independente da nossa profissão, são coisas paralelas. E é isso. Quero que vocês fiquem com Deus. Lembrem dessa cena. Lembrem, visualizem o mais detalhadamente possível essa cena. Fechem os olhos hoje, enquanto vocês estiverem no quarto de vocês antes de dormir. Visualizem, falando, pai, eu estava nas escadas do palácio por tanto tempo. E eu deixei que as pessoas falassem o que elas queriam e eu acreditei. E agora eu estou de volta. E aí se veja abrindo os portões do palácio, seu pai maravilhoso, esperando sentado no trono, iluminado, com os braços abertos. E você se ajoelhando
e abraçando a perna dele como uma criança que está ali pedindo perdão do Pai. Se veja fazendo isso se você nunca fez. Ou se você já fez, faz de novo. Nunca é demais. Nunca é demais. Uma semana abençoada para vocês. E espero que vocês estejam todas as noites e todas as manhãs dedicando um tempinho para vocês se conectarem com a essência de vocês, com quem vocês com quem vocês já eram e quem vocês são. Porque só assim as coisas, os caminhos começam a abrir e você começa a acessar tudo isso que está no Salmo 23. Beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo encontro do 11/11. Fiquem com Deus.